Estamos na live ao vivo. Você não pode gravar no vídeo, mas ele não será transmitido ao vivo. Que merda. E a live furada do Daniel. Não, tô no Oi, no Wi-Fi. Você não tá no Wi-Fi? Puxa a internet do lado. Não. Quer que coloque o meu roteador? Não precisa. Você não conectou no Wi-Fi. Não, mas eu tenho um puta no sinal aqui do caralho. O meu tá com beleza. Opa, já tem gente aí na live, hein? Lá também tem, ó, na 66 do exemplo. O Luiz Isidoro entrou. Aqui o Luiz Geraldo. Rubens Dario Ortiz. Rubens está lá no Paraguai. Ortiz no Paraguai, de Assunção. Ah, não é o do Ortiz? Não. Um abraço, Ortiz. Ortiz é nosso irmão do Bodes, lá do Paraguai. Eu sei quem é. José Alves, cachorrão. Olá, cachorrão, tudo bem? Eu vou lá fora pra ver se a live tá saindo bem aqui. O Isidoro não é o... Sete Galo. Aham, DJ Sete Galo, Isidoro. De viagem, eu tiro o autobloco e o autocontrol já? Que é depois dessa. Hã? Não sei o que tá desconcertando. André Coutinho também está com a gente na live. Obrigado. Qual que é o Wi-Fi aqui, ô? De viagem. Marcos Terra. Marcos Terra é do... Qual que é o Wi-Fi? Pouca Sombra. Tá aqui Qual que é? online também. Kátia, um abraço. Vamos fazer matrícula, Kátia. Daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, a gente começa o programa aí. É por la internet. Oi, meu filho, tô no ar agora. Quem mais? Estou ligando os microfones. Tem 3 controles de microfone agora, é? Agora tem microfone para O beber. Wesley vai ter que aprender a tocar piano agora. Ah, já toco. Com tanto botão aí. Não, violão toca, mas... Kátia Campos. Obrigado, Kátia. Essa câmera que ele tem lá na frente é boa, hein, meu? Boa. Onde que está saindo a imagem que ele capta lá em cima? Ali, ó. Sim, Meu microfone tá ligado? Tá no... Meu microfone tá ligado? Tá, mas não tá ainda aberto. Não? Não, né? Só sai no ar. Não posso ir, né? Tá ao vivo aí? Tá, eu tenho até a Magda assistindo. Oliveira. Pessoal que está nas lives, ó, pode mandar pergunta para a gente, viu? Participe aí com perguntas sobre o tema. Hoje o tema será ditadura ou regime militar de governo. Então, quem tiver perguntas ou quiser falar sobre o assunto, aproveita aí para fazer pelo Facebook. Os microfones da live estão abertos, né? Estão tudo aberto. Tá ouvindo bem. Lá fora tá ouvindo bem. Tá tudo muito bem. Ah, cara, vou querer falar da ditadura também. Hã? Vou falar da ditadura. Eu fui parado pela baratinha. Eu vou entrar, vou falar. Não, aí você deixa eu falar. Sidney César, seja bem-vindo, Sidney. Conhece isso aqui? Ó? Toninho Pininho. Ele é Deu certo. amigo Deu certo. moto. Ó, de viagem. Eu pus uma pausa. Eu vou apertar 2 cartuchos. Ele só entra, Depois você apertou. mas aí não entra a música enquanto estiver rodando o cartucho. Tira. Você tirou tudo, tá? Tirei. Tira isso aí. Tá bom? Deu certo? Deu. Tá passando. É. Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia. Abre Daqui a o pouquinho microfone. começa, hein? 2 minutos. Patrícia
Mãe, obrigado por você estar assistindo, minha mamãe. Linda, Não. te amo, mãe. Patrícia. Minha mãe. Sua mãe? É. Um abraço, mãe do Daniel. Beijo, mãe. Minha mãe me dá audiência, né? Manda um beijo pro pai aí, mãe. É a culpada do Daniel. É a culpada de eu existir, exato. Tá bem o áudio, viu? É. O anterior ficou... Não, tá muito bom o áudio dos microfones. Olha a bolsa no oi que eu tô, velho. Traz um kit de maquiagem. O Daniel vai trazer um kit de maquiagem pro próximo programa. Eu preciso passar aqui embaixo para tirar essa maquiagem. olheira, Quer cara. passar laque ou não? Tô com olheira. Oi, Patrícia, tudo bem? Quem mais entrou aqui? O Alexandre Sotelo. Ô, Ale. Lúcio Velho. O Lúcio Velho é brother. Beijo pra você, Magda. Obrigado pela audiência. O Lúcio Velho é brother. Oi, Ju. Obrigado pela audiência. Um beijo pra você. Manda um abraço pro delegado. E um beijo pra Valentina. Ah, pode ser? Pode ser. Essa que você ir lendo é essas aqui? Não, você... Cara, eu tô cego ainda. Um minuto. E a música vai continuar tocando depois desse Cuidado minuto. quando entre aí para assistir o Paulo. Ô, rapaz. Pô, eu posso soltar uma pra galera aí ou não? No seu programa? Hã? Posso soltar? Pode. A 66 Brasil FM, junto com a Musicorama Universidade. Boa noite, prima. Obrigado pela audiência. Obrigado por estar assistindo a gente. Um beijo pra você. 50 segundos. Vai fazer o Festival de Música pela Paz e uma coisa. Ó, vamos Verão entrar. 2018. Vamos falar depois no ar. Verão 2018. Leandro. Atlas Pinturas? Leandro Sabens. Não, é Atlas uma OS. Ah, tá. O Leandro Sabens é o Lê, pô. Né? Abraço, Lê. Obrigado pela audiência. Ô, Lê, tem uma música aqui que eu escolhi em sua homenagem hoje, tá? Suspicious Mind, do Elvis. Que óculos lindo. É muito viado, né? Eu tô tentando ver com que personagem que ele ficou parecido. Ô, Jadiel, obrigado. Meu nome é Jaqueline, tem 12 anos. Já o quê? Que é a Aline. Espetacular. Um abraço pra você, Jadiel. Obrigado pela audiência. Obrigado, Regiane. Obrigado, Elton. Agora, na 66 Brasil FM, Reflexões, com Wesley Costa e Daniel Machado. Oferecimento, Unicosta, pós-graduação nas áreas de saúde, educação e direito. Telefone 3717-9123. Unicosta. Boa noite, pessoal. Está no ar o programa Reflexões, apresentado por Wesley Costa e Daniel Machado. No programa de hoje, vamos refletir sobre o período militar de governo no Brasil, que foi de 1964 a 1985. O programa Reflexões trará sempre temas complexos e polêmicos, com o intuito de esclarecer e formar a opinião, primando sempre pela boa e fiel informação. No dia 1º de abril de 1964, o governo de João Goulart, após a renúncia do presidente Jânio Quadros, foi deposto a partir de um golpe de Estado, e o regime militar teve início alguns dias depois. Nesse momento, o Congresso Nacional foi dissolvido, assim como todos os partidos políticos, tendo o direito de permanecer apenas 2 partidos, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e a Aliança Renovadora Nacional, ARENA. Boa noite, Daniel. Boa noite, Juan. E aí, Daniel? Tivemos uma ditadura ou um regime militar de governo? Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência de todos vocês neste nosso segundo programa Reflexões com Wesley Costa e Daniel Machado. Nossa segunda quarta-feira, né? Segunda, quarta-feira. Eu não quero adiantar a resposta, não. A gente vai conversar sobre isso daqui a um tempinho. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente através da live, todo mundo que está ouvindo a gente através do aplicativo da rádio, quem está vendo a gente através da live da rádio também. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Mandem suas opiniões, seus questionamentos. Estejam junto conosco em mais este programa. É sempre um prazer estar com vocês.
Legal. E hoje nós temos aqui um convidado especial, né? Eu falei dele no programa anterior. Está aqui conosco o Juan. E o Juan, como eu disse no programa anterior, uma lenda viva aí do motociclismo brasileiro, quiçá até do motociclismo internacional. Então o Juan nos honra aqui com a sua presença, com a sua visita. E Juan, nós tivemos no Brasil uma ditadura ou um regime de governo, hein? Você vai falar um pouquinho conosco sobre isso? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com o Dr. Wesley Costa, com o Dr. Daniel Machado, com o Arnaldo, que é o diretor aqui da rádio. É um imenso prazer. A respeito de dar minha opinião se foi um governo militar, um regime militar, uma ditadura militar, vou deixar para um pouquinho mais tarde também, deixar fluir o programa, ver as opiniões dos ouvintes. E lembrando que, na minha opinião, Venezuela, sim, está numa ditadura militar. Então, parem para pensar, a ver o que nós tivemos aqui e o que vocês estão vendo agora que vem contemporâneo na Venezuela. Pois é, pessoal, como fica aí já evidente, o programa de hoje vai ser bastante polêmico. Esse é um assunto bem interessante. E nesse programa nós vamos trazer algumas informações que talvez vocês nunca tenham ouvido falar e que talvez nunca terá acesso se ficar restrito ao que a mídia tradicional fala. Mídia tradicional esquerdista, diga-se de passagem. Então, culturalmente, o Brasil está dominado pela esquerda e para conseguir alcançar seu objetivo, eles precisam destruir tudo o que o brasileiro valoriza. Então, a nossa ideia no programa de hoje é mostrar sobre um outro aspecto o regime militar. Aspecto esse que não é enfatizado, não é mostrado pela mídia tradicional. O primeiro mito que a gente vai tentar quebrar nesse programa de hoje, né, e aceitamos a participação de vocês, as ideias contrárias são bem-vindas, a ideia aqui é fazer reflexões sobre o tema. Mas um dos primeiros mitos no Brasil nunca existiu uma ditadura militar. No Brasil nós tivemos um regime militar de exceção. E por que esse regime ocorreu? Para limpar a casa, limpar o Brasil dos comunistas que estavam com um golpe totalmente montado e quase sendo aplicado. Então, já deixei aqui um posicionamento totalmente de direita, né, Daniel? E vamos fazer reflexões relacionadas a isso. Nós tivemos aí um artista que recentemente fez uma declaração dizendo que no Brasil nunca existiu ditadura militar e ele foi crucificado, foi muito criticado, né, que foi o cantor lá, o Zezé de Camargo. Quem? Né? Um cantorzinho aí de sertanejo. Ah, tá, entendi. Tem isso aqui na rádio também? Pois é, a gente vai tocar depois Zezé de Camargo. Não vai, Luciano, não vai, amor. Não vai tocar porque o responsável pela trilha sonora do programa sou eu, então não vai tocar isso. E ele deu uma declaração na grande mídia, né, dizendo que no Brasil nunca houve ditadura e simplesmente foi massacrado, e mais do que isso, o assunto foi totalmente abafado. Então a gente vai hoje refletir sobre isso. Então, para iniciar aí, Daniel, nossa conversa, vamos lá, vamos com a sua... Quer ouvir uma música primeiro? Vamos rolar uma Vamos ouvir uma musiquinha primeiro, que é para o pessoal, para chamar o pessoal. A primeira música que eu selecionei aqui, se vocês não gostarem do repertório, tá? Vocês podem me xingar, porque eu sou responsável por isso, tá? Mas se não gostar também, eu tô pouco ligando para isso. Mas a primeira música, vocês podem mandar sugestões, tá? Eu selecionei aqui, vamos ouvir Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle é a primeira música do primeiro álbum do Guns, que virou um clássico. Daniel, tá a Ivaneide aqui, ó, na live, pedindo Zezé de Camargo e Luciano. Então, não vai rolar, tá? É melhor vocês ouvir. Eu nem sei que rádio toca isso. Mas aqui não vai rolar. E Welcome to the Jungle é a primeira música do álbum Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, que foi lançado em 1987 e se tornou um clássico do rock, né? É uma porrada, uma música muito legal. Então vamos curtir um Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Na volta a gente entra diretamente no tema. Quem tá vendo aí? Isso mesmo, Cacá, manda um forte abraço para ele, para Amanda. Isso. Ok, Daniel, nós temos aqui o Riquelme Gava
Boa noite, manda um abraço para Vila mandando um alô Valéria, aqui, ó. Espírito Santo. Fala aí, Pio. Um abração pra E você, ele, cara. Obrigado inclusive, pela tá dizendo audiência. que eu estou errado. Legal, Riquelme. Depois escreve mais aí. Mas esse Riquelme é o que joga no Boca? No Boca Juniors? É o né? Riquelme do Boca É o Juniors, Riquelme do né? Boca? É o meia esquerda do Boca, né? Ele também está pedindo para tocar Ozzy Osbourne. Né? Tá bom, Mas, Antito. Riquelme, escreve mais aí, dá a sua opinião aí pra gente. Compartilhe com a Aqui gente aquilo que vocês pensam, hein, por favor. A gente não é dono da verdade, não. É quase, mas não é. Lauro Vale, seja bem-vindo também. Ivaneide, obrigado pela audiência. Manda um beijo. Mandaram para mim um oi, tio, um boa noite, tio. Alexandre Boa Yagi, noite, sobrinha. Deus te abençoe, viu? Também. Mas aí, Juan? Como é que tá aí? Regime militar, vão mandar você para a Venezuela. Vão. Exato, é verdade. Né? Ditadura. Aqui não fica. Vai falar da baratinha? A baratinha. Negócio de baratinha. O que é isso aí? Na época da ditadura. Era com fosquinha vermelha. A Sueli Cotarelli tá aqui Você também. lembra com a da gente na baratinha? live. Não lembro. Não Laranja e lembro. preta. Ela era de... Quando terminou o regime Laranja e militar, preta, Eu tenho fotos só sendo preso no Eu Ibirapuera. fui parado pela baratinha. Aquelas fotos que você postou, tem lá a viatura no fundo. Então, eu fui preso naquele camburão preto e laranja. Olha, o Riquelme pediu um Ozzy. Porque manda pro Boca Juniors. Então mesmo. Anderson Rocha, acabou de entrar também lá na live. Rocha ou Anderson Ronha? Anderson Rocha. Ronha. Anderson Ronha. Boa noite, pessoal. É difícil, mas tô cego. um abraço, Anderson Ronha, meu grande cunhado. Eu tô cego. Toninho Bodinho também está assistindo a gente aqui na live. Um abraço, Toninho. Obrigado pela audiência. Eu não abro mais a boca. Adivinha quem fez o repertório do programa? Neide, fica tranquila que Zezé de Camargo tá aqui na agulha, hein? É a próxima. Agulha na escopeta. Doutor Gustavo Kuhlmann tá aqui também nos assistindo. Um abraço, doutor. Saudades, hein? Já fizemos alguns eventos juntos. Tá bom. Na live, né? Não, a live é ele vai dar rádio normal. Vai dar rádio. Tá bom. Depois escutou o que você tá falando. Tá bom. Mas é isso mesmo. Igual o pânico. Deixa eu ver que é o caso. Sueli Cotarelli tira. Putz, lê a mensagem inteira. Cadê a mensagem? Manda um abraço para os motociclistas. Um abraço a todos os motociclistas. A todos, hein? Todos vocês. Então aqui, ó. O Riquelme é Vila Valéria, Espírito Santo. A Sueli, boa noite. Aqui é a Sueli Cotarelli Dias, de Jundiaí. Sou do Motoclube Insônia, Adventure MC Jundiaí. Legal. Um abraço para o Motoclube Insônia. Um abraço também para Andréia Galdino, tá aqui na live. Andréia, saudade de vocês, hein? Manda um abraço para o Marcelo e parabéns pelo sucesso que ele está fazendo aí com a SOS Fauna. Um abraço, Renato. Tá brava comigo? Pela audiência, obrigado. Um abração, Renato. Obrigado pela audiência. Essa música é muito legal. Pra mim, e ao vivo. Eu fui em alguns shows do Ganderoso. A música ao vivo é a mais espetacular. Mas outros shows dele não estavam no Rock in Rio, né? Mas você viu aqui em São Paulo? Eu fui aqui em São Paulo. Na 66 Brasil FM, muito bom. Reflexões, oferecimento Unicosta e ETR Segurança. Tá, o mix tem que ficar habilitado? Mas já entrou automaticamente a música? Pode tirar o mix. Pronto. Não. Tá ao vivo. Tá Ao vivo, tá tocando. É sempre pra quem seria o pause na sequência? Tá bom, então deixa tocando. Agora, tá tocando, pra quem gosta, The Sisters of Mercy. É uma banda espetacular, cujo vocalista se chama Andrew Eldridge, é um inglês, tido como um dos caras mais malas do rock and roll. Fui num show deles, é um gothic rock, muito legal as músicas.
E eu descobri no show que o Dr. Avalanche, que até então achava que era o baterista da banda, na verdade é um sintetizador, não tem baterista da banda. O Dr. Avalanche, essa bateria que a gente está ouvindo, é um sintetizador que faz, pré-programado, inclusive no show. É muito legal o som desses caras. O Black Planet. São franceses? São ingleses. Primeiro que a câmera. É Merci, né? Sisters of Mercy. Vai colocar o Irmãs da Misericórdia. É um tipo de freira, né? Aí, mas aparece só de lá. aí você pode falar como Nurse, né? Ou como Sisters of Mercy. O live aqui. Pegando essa aqui, ó. Vai. Não, Não, aqui, iniciar, você quer pôr na sim, live? mas você sai para lá, está gravando lá. Aí. Ah, tá. Hoje o ícone do motoclube está aqui, hein? Um ícone do motociclismo está aqui com a gente hoje. Ícone do motociclismo, nem motoclube, é motociclismo, entendeu? Tem história para contar esse homem aí, viu? O Black Planet, no, my highway. Vamos pegar a moto lá 50 km? dessa, para. Não toca no não, senão. Sim, não, já fez Sim. O Riquelme achou legal o assunto bacana esse sobre a ditadura. Legal. Legal, Riquelme. Mas, Riquelme, você comentou que o Wesley estava errado, né? Qual que é a sua opinião? Aonde é que o Wesley está errado, que você afirmou? Essa música é muito louca também, viu, cara? É que ela é bem macabrona, assim, né? É legal pra caramba. Não. Eu não gosto muito de rock pesadão, cara. Eu gosto de música legal, cara. E a voz dele, cara, eu fui num show, a voz dele é deste jeito. É impressionante, cara. Muita voz grave. Aqui o Exo mudou a voz. Nossa, cara, depois assiste vídeo. O irmão dele odeia o Rio de Janeiro, né, cara? Eu fui no show aqui, ele cantou por 3 horas e meia. Cara, óbvio, né? Cara, ele arrebentou aqui. Arrebentou. E ele tava feliz. Eu olhava, ele tava feliz. É. Não. Até o Slash lá não tava. Não tava legal. Aqui, puta show, cara. Entra no YouTube depois. Luiz Isidoro, bem-vindo ao vivo aí pela live. O próprio Walker arrebentou com o Axel lá no Rio de Janeiro, na matéria. Aqui falou assim: Pessoal, mesma banda, live outro aí, Axel, manda a cantor. sua opinião sobre. Manda a opinião aí sobre o tema do programa: ditadura ou regime militar? O que aconteceu entre 64 e 85? Tem gente que entrou lá, ó. Rafael Brodão, salve Arnaldo, gente linda, sucesso. O programa é do Wesley. Obrigado pelo lindo, só tem um lindo aqui. Entendeu? O Wesley Safadão não, o Wesley Costa. Que tá de óculos, aliás, viu? O lindo tá de óculos. Ó, esse aqui. Estão dizendo que eu tô parecendo o Clark Kent, viu? Não, do cartucho. Aí você deixa aqui assim. Do cartucho. Não, mas aí isso aqui já entra na altura. Não, então, você deixa nessa altura aqui, senão vai te cobrir, entendeu? Deixa assim. Não, vou entrar agora. Isso. Você está ouvindo na 66 Brasil FM Reflexões com Wesley Costa e Daniel Machado. Olá, pessoal. Estamos de volta e esse é o programa Reflexões e hoje estamos fazendo reflexões sobre regime militar de governo. Então, a ideia aqui hoje é discutirmos sobre o que ocorreu entre 1964 a 1985, onde tivemos 6 governos militares sucessivos, né? Então, alguns dizem que nós vivemos uma ditadura militar. Há outros que digam que nós vivemos sob um regime militar de governo. 2 situações muito distintas. O que foi, de fato, ocorrido nesse período, de 64 a 85? Para sabermos um pouquinho mais e refletirmos melhor sobre isso, nós fizemos algumas entrevistas nas ruas e pedimos a opinião das pessoas em relação a esse regime. Então vamos aqui ouvir a primeira entrevista que nós fizemos, só um segundo, nós fizemos na Avenida Paulista, né? O nosso entrevistado aqui é um advogado, onde nós perguntamos a ele sobre o período da ditadura ou regime militar. Então,
Vamos lá. No Brasil, tivemos uma ditadura militar ou um regime militar? Eu acredito, muitos falam que houve uma ditadura. Porém, no meu entendimento, eu acredito que foi um regime militar, tendo em vista que as casas legislativas atuavam da forma rigorosa, mas atuavam. E você acha que o governo militar foi bom para os cidadãos da época ou foi ruim e por quê? Olha só, dizer que foi bom viver sobre uma ditadura ou mesmo um regime militar no tempo de hoje, como eu tenho uma idade de 44 anos e ela acabou em 1989, acredito eu que eu não passei por isso, mas pelo que eu vejo o pessoal falar, eu leio, acredito que era uma época onde as coisas aconteciam de uma forma mais tranquila, as pessoas poderiam viver de uma forma mais fácil, você trabalhava, você sabia que seria ter condições de ter uma casa própria. O trabalho naquela época fazia com que você conquistasse as coisas que você almeja na vida. Agora, hoje em dia, você pode ter um trabalho e eu acredito que educação, saúde, é tudo fora a parte. Então, você acaba que o seu salário não é compatível com todas as benesses que você gostaria de ter. Então, eu acredito que era não vou dizer para você que era um regime perfeito, não era perfeito, mas era uma boa forma de se viver. Foi uma época onde muitas pessoas foram exiladas, tudo, mas eu acredito que sim, era uma coisa que é possível se viver. Não sei se na atualidade conseguiríamos viver nessa situação, tendo visto a internet, a globalização, tudo isso, mas é isso. Pois é, essa foi a opinião de um dos entrevistados. E aí, Daniel, então vamos lá. Tivemos uma ditadura ou um regime militar? Qual a sua opinião? A gente precisa entender, a gente precisa analisar essa questão sobre alguns aspectos, né? Respondendo, na minha opinião, foi um regime militar e eu vou explicar por quê. A gente, para pensar neste golpe, vamos colocar desta forma, a gente precisa lembrar o contexto histórico da época, né? A gente ainda vinha de um resquício da Guerra Fria, pelo mundo todo, de uma forma geral, né? E você tinha na América Latina, na América do Sul principalmente, um crescimento muito grande da ideologia comunista, de países comunistas, socialistas, etc., né? E isso estava acontecendo no Brasil, estava crescendo essa ideologia, esta maneira de governar, vamos dizer assim, né? E isso preocupou bastante os Estados Unidos na época, né? Então, teve uma vontade, né, uma ação nos Estados Unidos no sentido de que ajudasse o Brasil, os militares, a não permitir que o Brasil se tornasse um país comunista. Por isso teve a deposição do presidente, João Goulart, e a entrada dos militares no poder. Isso a gente analisando do ponto de vista do contexto histórico. Daniel, então, o Riquelme está comentando aqui, talvez eu não tenha ouvido direito, ou ele disse que não houve um golpe. Então, na verdade, houve o golpe do golpe, né? O Riquelme. Que quem não disse eu? Não, eu, você não falou, na abertura, tá. Eu falei que não houve golpe. Tá na bom. verdade, existia um golpe sendo planejado, um golpe comunista, e os militares deram um golpe no golpe, né? Exato. Esse foi o meu entendimento. Isso. Então, em 1964, um golpe seria dado pela esquerda, com o aval do presidente João Goulart, e para evitar esse golpe, os militares deram um golpe e tomaram o poder. É isso? Exato, exatamente. Isso do ponto de vista do contexto histórico. Se a gente analisar sobre o contexto político, não há que se falar em ditadura onde você tem uma casa legislativa funcionando. O Congresso Nacional, em momento algum, foi fechado, né? E em qualquer ditadura, você... o poder está concentrado. O poder está concentrado, no ditador, não há que se falar em ditadura se não há um ditador. Né? É uma pergunta a ser feita. Quem foram os ditadores brasileiros? Então, Eu não conheci nenhum. Você conheceu algum, Juan? Não. Eu não me lembro. Eu sei que nós tivemos presidentes militares, não é? Ainda que eleitos, ainda que indiretamente foram eleitos, mas eu
não me lembro de ter lido em nenhum livro de história que nós tivemos fulano ou ciclano que foi ditador no Brasil. Tem ditador em Cuba, teve ditador na Espanha, teve ditador na Itália, né? Esses nós sabemos os nomes, mas quem foi o ditador? E do Brasil? Quem foi ditador? Não, Brasil, eu concordo plenamente com os dois aqui, e com a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, que não tivemos uma ditadura, tivemos um governo de regime militar, tá? Visto as causas que estavam levando ao Brasil a um possível golpe de esquerda, foram tomadas as devidas providências para não cair nesse caos que todo mundo sabe, em nenhuma parte do planeta deu certo isso, nem na Rússia, nem nada. Realmente foi um absurdo querer implantar isso no Brasil. Então, foi tomadas as devidas providências e tivemos um governo de regime militar. Tá? Mas ditadura, aqui no Brasil nunca tivemos, nos países da América do Sul, acho que também não tivemos, nem na parte de Chile, Pinochet. Hoje na Venezuela está quase, digamos que uma ditadura assim, porque apesar das casas legislativas estarem abertas, aquele que não concorda com o bendito pulo, é perseguido. É perseguido e morto. É diferente. Então é diferente. Agora, aqui não existiu ditadura, na minha opinião. Não, eu acho que o regime militar, na minha opinião, ele não foi ditatorial. Ele foi autoritário. Ele foi firme. Que tem uma diferença grande. Exatamente. Né? Ditadura implica em retirar as liberdades, né? Dentre elas a de ir e vir. E tirar também a liberdade de expressão. Na verdade, isso não aconteceu. Né? O que houve uma censura, não houve cerceamento da liberdade de expressão. No período militar houve censura, mas a maior parte da censura foi contra os estímulos às manifestações que gerassem desordem. Ou seja, foi censurado aquilo que era contrário à ordem, contrário aos bons costumes, não é? Ou que estimulasse revolta armada. Então, isso de fato aconteceu. Então, eu acredito que nós tivemos um regime autoritário, onde a lei foi imposta, e não um regime ditatorial. E é interessante porque normalmente os defensores da ideia de uma ditadura militar no Brasil, eles alegam que hoje a gente tem uma democracia que antes não tinha uma democracia, né? Aí se a gente fizer algumas comparações, uma das maiores críticas dessas pessoas ao suposto governo ditatorial é quanto à sua liberdade de expressão. Ah, mas você não tem direito de falar contra o governo, você não tem direito disso, aquilo, outro. Vamos fazer uma comparação com os direitos, ou melhor, os não direitos que a gente vive hoje, né? Tudo bem, vamos concordar, para efeitos de exemplo, que não se poderia falar contra o governo naquela época. A sua proibição acabava aí. Ah, você não pode falar que o presidente é isto ou aquilo. Tá bom, só que você pode andar na rua à meia-noite junto com a sua esposa, ninguém vai te assaltar. Você sabe, o índice de criminalidade era baixíssimo. Sem dúvida. Nos governos militares. De fato, você podia sair às ruas se sentindo seguro. Detalhe, podia sair às ruas se sentindo seguro o cidadão de bem. Exato. Quem pregava desordem, pregava revolta armada, esses tinham que ter medo de sair à rua de fato. Sem dúvida. Então, esses foram de fato perseguidos. Perseguidos, na minha opinião, pela lei. Exato. E outra coisa, hoje não tem ditadura, hoje tem muito mais do que aquela época, porque hoje você tem direito de se expressar, mais ou menos. Você tem direito a se expressar desde que você não vá contra a opinião da massa ou que a mídia quer que você tenha, principalmente em relação a essas supostas minorias, né? Você não pode falar nada que seja contra qualquer tipo de minoria, que você é um fascista, que você é um... Eu acho até engraçado ouvir esse termo fascista. A maioria não sabe o que é, né? Mas não sabe o que fascismo, é. Né? Mas é engraçado isso, porque falam hoje que você tem liberdade de expressão, você não tem liberdade de expressão. Você não pode falar contra nenhum desses ideais, essas bandeiras que são carregadas pelas pessoas que não sabem o que estão carregando, porque senão você é fascista.
Então, quer dizer, hoje se tem sim uma ditadura onde você não pode andar na rua, porque senão você é assaltado. Você compra um bem, você tem que fazer seguro, senão você vai perder esse bem. Você não pode falar contra nenhum tipo de minoria, senão você vai ser execrado, né? Então, assim, hoje sim eu vejo que existe uma ditadura do pseudo politicamente correto ainda. Que não quer dizer que seja correto, só político. Ironicamente, foi justamente na década de 70, no auge da dita censura e da luta contra a esquerda armada, foi quando a cultura de esquerda mais cresceu e se espalhou. Foi exatamente na década de 60 que a agenda do marxismo cultural ganhou mais força aqui no Brasil. Que censura é essa, hein? Não, é impressionante. É para acabar, como diz você. É para acabar, é para acabar. E o mais interessante, né? Nós nos vangloriamos, e aí veja, não estou defendendo uma volta de um... O Riquelme está participando aqui, ele colocou, na época da ditadura, não se podia nem pensar em falar algo que ofendesse um general, entre outros, e você recebia a voz de prisão na hora. Mas tudo bem, óbvio, hoje eu não... Mas tá certo. Hoje eu não posso falar... Um general representa pensar. O Estado. Você ofender um general, ofender uma autoridade militar constituída, você está ofendendo o Estado. Sim. Então, hoje é uma baderna, hoje as pessoas desrespeitam o Estado porque não existe punição. De fato, eu concordo com o Riquelme, na época do regime militar, se respeitava as autoridades constituídas. Sim. Então, de fato, ia preso como deveria ser hoje. Ô Riquelme, e outra coisa, eu posso hoje pensar ou falar contra alguém que defende ideologia de gênero, alguém que defenda ativismo gay, eu tenho direito de falar contra esse tipo de coisa? Eu não tenho, porque se eu falo, eu sou arrebentado. E processado. Então, quer dizer, é muito pior do que antes você falar contra um general. Se eu falo contra uma... E entendam bem, não estou falando contra nenhum gay em específico. Estou falando do ativismo gay. Se eu falo contra o ativismo gay, eu sou execrado. Eles me arrebentam. A Simone Cosme está falando, houve ditadura militar contra o comunismo, com todos os atos inconstitucionais. Vale até destacar que muitos falam do ato institucional número 5, do AI-5, né? Porém, ele foi necessário justamente devido ao avanço da luta armada que simplesmente estava praticando atos de terrorismo no Brasil. Há conhecidíssimas histórias de terrorismo, dentre elas, histórias envolvendo nossos últimos governantes, né? Então, enquanto as mortes que tem na conta dos militares são de guerrilheiros, a maior parte das mortes que tem na conta dos guerrilheiros são de inocentes. Então, apesar da dureza do AI-5, ele veio num momento de necessidade de implantação do ato. Como é que você lida com bandido? Você lida com bandido de forma dura. É assim, não tem outro jeito. Você não vai passar a mão na cabeça de criminoso. E o que se tinha naquela época eram criminosos. Então o Estado tinha que atuar de forma forte como fez. E que infelizmente não faz hoje. Legal. Pessoal, nós vamos ouvir aí mais uma música. Agora sim, Zezé de Camargo e Luciano. Mentira, agora a gente vai ouvir uma música agora. Essa música eu quero mandar em homenagem a duas pessoas, tá? Essa música é Elvis Presley, Suspicious Mind. Essa música é em homenagem ao Leandro, que está nos ouvindo e nos assistindo, e ao meu primo João Ricardo, lá de Boa Esperança. Se você estiver me assistindo aí, João, sei que você gosta de Elvis, essa música vai para você também. Um abração para vocês. E para o Pio, ô Pio, você que gosta de Elvis também, vai a música para você também, Pio. Então quero aproveitar também e oferecer essa música para minha querida esposa, Flávia. Um beijão para você, Elvis Presley, para você. Você. Célia. Célia é esposa do Elvis Cover. O Elvis Cover, será que é aquele que a gente foi no show junto com o Leandro? O magro que dá uns lenços azuis. É isso. O que é gordão já? Não. Não, eu vou entrar agora com a doutora. Eu queria já ligar para ela e deixar ela na linha. Liga aí. Mas aí ela na linha, lá ela sai na... Não, ela não vai sair na rádio, né? Vai. Vai? Oi? É híbrida. Ah. Ela liga aí.
Peraí, deixa eu pegar. Os suspicious, mas... Ó, eu queria mandar um abraço aí pro PC, Paulo César Félix, vulgo meu chefe, que tá assistindo aí, nos prestigiando. Obrigado, PC. Obrigado, Roberto Ribeiro. Grande Roberto, tá assistindo. Lila, um beijo pra você. Vi que você pediu pra me mandar um oi pra você. Tô te mandando um beijo. Um abraço pro delegado que tá assistindo também. Vanusa, minha prima lá de Minas, um abraço, um beijo pra você e todos aí da sua família. Deixa eu ver se entrou mais alguém que eu não lembro aqui, que eu tô esquecendo. Se eu esquecer, você me desculpa. Um beijo pra todo mundo. Posso colocar? Bora. Peraí. Alô? Você não vai escutar. Peraí, só um minuto. Ela tá na linha? Tá. A impedância. Vai. Alô? Não. Não, ela não tá aqui. Você vai escutar lá, ó. Não tem como sair, não. Não, você vai escutar lá. Vai agora. Alô? Ah, tá a rádio. Alô? Melhorou? Alô? Alô? Não. Tá escutando? Não. Ela tá escutando? Não. Alô? Doutora? Aqui, tá aqui, tá Tá aqui. aí. Alô? Oi, tá me escutando bem? Boa noite, Mari. Ah, ok. Então, na volta da música, a gente entra no ar. Tá? Durante o momento que você estiver no ar, desliga o seu som aí do rádio. Tá, porque senão dá microfonia aqui. Vou passar o Tá? retorno agora. Mas eu vou te segurar na linha aí, tá bom? Vamos ver o retorno. Vê se ela tá escutando. Oi, tá escutando? Alô? Alô? Oi, tá me escutando bem? Ok. Quando a gente voltar, para ela entrar... Boa noite, prima. Beth, um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Tem que dar retorno. Eu coloquei retorno. Pergunta pra ela se ela escutou o retorno. Agora, saber se ela tá escutando a gente por ali ou por aqui. Doutora? Ok? Tá Agora. Oi, alô? Ela escutou bem? Tá escutando bem? Eu vou colocar a música. Eu vou colocar a música. Vê se a senhora vai escutar a música. Vê se escutou a música. Pergunta se ela escutou. Oi, você escutou a música? Tá ouvindo a ok. música. Ótimo. Vamos lá. Você consegue dar um feedback aí? Você tá no ar? Não, fica tranquilo. Miriam, boa noite, Miriam. Tá no ar. Bom, retornamos aqui com o programa Reflexões pela Boa noite, Paulo. Obrigado Brasil pela FM. audiência. Hoje com o tema ditadura ou governo militar. E estamos aqui na linha com a doutora Dina advogada, que vai refletir conosco sobre o tema desta noite. Principalmente sobre os aspectos jurídicos do governo militar e nos explicar um pouquinho melhor aí sobre o ato institucional número 5. Boa noite, doutora Dina. Alô? Espera aí, que a doutora Dina não entrou. Pergunta se ela... Boa noite, doutora Dina. Tudo bem? Doutora, o nosso tema de hoje é o ato institucional número... o governo militar, que ocorreu entre 64 e 85, e nós gostaríamos de ouvir a sua opinião. Chegamos a falar aqui. Ela Tá desligado aqui.
Se alguém importa. Bom, voltamos aqui, nós estamos com dificuldades técnicas aqui na ligação. Nós estávamos tentando uma participação ao vivo da doutora Dina. A doutora Dina é advogada que milita, que trabalha lá na cidade de São Caetano do Sul, e ela nos explicava aqui sobre os efeitos jurídicos do AI-5. Então, Daniel, o que você acha do AI-5? O que é o mais comentado? Foram 17 atos institucionais durante todos os governos militares, né? Mas o que vem à nossa mente sempre que se fala de governo militar é o AI-5, cujo um dos efeitos foi tirar a liberdade individual, né? Nós vivemos sob um regime de exceção durante o AI-5. Fala um pouquinho para nós sobre o AI-5. Se você analisar, se comparar com a Constituição atual, a gente teria algo semelhante que nunca aconteceu no Brasil, por isso que as pessoas estranham tanto isto. Mas existe previsão constitucional hoje para o estado de sítio. O estado de sítio, por exemplo, num caso de guerra ou de algum estado querer se desvincular da federação, esse estado de sítio que é decretado pelo presidente da República, ele limita as liberdades individuais, ele cancela os direitos de ir e vir durante aquele momento, com a justificativa de que naquele momento o Estado, o país está passando por uma situação atípica que necessita de condutas atípicas por parte do governante público. O AI-5, no meu ponto de vista, foi algo semelhante. Estávamos passando a época por um momento atípico, um momento conturbado, um momento crucial do ponto de vista político que precisou que esta medida fosse tomada. Mas veja, às vezes, para você consertar um problema grande, você precisa cercear alguns direitos, etc. Você precisa, para corrigir um grande problema, às vezes, cometer determinados atos que são exceções dentro do Estado Democrático de Direito. Então, eu vejo desta forma. Foi uma situação muito parecida com o estado de sítio, que a maioria das pessoas não conhece, porque a gente, pelo menos eu não me recordo de ter tido algum depois da proclamação da nova Constituição, da promulgação da nova Constituição, mas é algo muito semelhante com o estado de sítio previsto na nossa Constituição de 88. É desta forma que eu vejo o AI-5. Não sei se você, Juan, tem alguma posição diferente ou algo a acrescentar em relação àquilo que eu falei. Eu tenho uma posição, mas vou passar aqui para... Parece que a doutora... Está com dificuldade técnica. A doutora entrou no ar. Vou passar aqui depois de tá bom. Pelo fone. Vamos ver. Doutora Dina, está nos ouvindo? Ok. Sim, tá no ar. Então, doutora, peraí, vamos ver. A doutora está no ar? Está escutando, doutora? Ok. Doutora Dina, então, naquele momento tivemos um pequeno problema técnico, mas a senhora explicava sobre o impacto jurídico do AI-5 no período militar. Mas a senhora avalia que foi um ato necessário ou que foi um exagero? Com a sua experiência jurídica, doutora, naquela situação, naquele momento da história, pensando no contexto da época, o que seria mais assertivo por conta do governo militar? O que ato a senhora acha que seria
cabível naquele momento histórico. Mas como nós... Então, mas juridicamente, como seria possível nós atingirmos só os revolucionários, excluindo a população? Como nós faríamos essa seleção, esse filtro, com um ato institucional, com um ato normativo? Não estou vendo nada. Pessoal que estiver na rádio, na live, para ouvir, tem que ser pelo rádio. Para ouvir essa entrevista, tem que ser no aplicativo da rádio. Então, na sua opinião, o ato foi um ato exagerado. Havia necessidade de um ato, mas não com essa amplitude. Tá. E em relação ao regime, a ser um regime de governo ou a uma ditadura, como que a senhora vê essa questão conceitual aí? Nós tivemos um período, governos ditatoriais ou governos militares que exerceram um regime militar de governo? Então, vou fazer aqui uma interpretação minha. Nós tínhamos um regime ditatorial que não foi exercido, né? Uma vez que ele tinha o poder, mas não o fez. É isso? Não estou ouvindo nada. Sim, eu não. E nem o pessoal. No aplicativo, vocês para participar. Eu estou avisando aqui, mas se eu falar, aparece aí. Se eu falar aqui, vai atrapalhar a doutora aí? Não, tem que fazer para avisar o pessoal a ouvir pelo aplicativo. Tá. E, doutora... Não adianta eu ouvir. Sacana. Eu ouvi um pedaço, só não adianta. Sim. Teve 2 músicas, aliás, 5 músicas censuradas, né? Mas entre elas, a gente pode citar o Tiro ao Alma e o Samba das Neves. Eram músicas que tinham sido gravadas já nos anos 50 e que ele queria regravar em 73. Mas sofreu uma censura porque o censor entendeu que ele não poderia usar alma. Considerando o seu pensamento, considerando a sua visão em relação a esse período, como que a senhora avalia esse período em comparação aos nossos dias atuais? E principalmente em relação ao bem-estar do cidadão de bem, principalmente em relação à qualidade de vida. Como que a senhora avalia comparativamente os dois períodos? O nosso período atual e o período dos militares? Se quiser fazer pergunta aí, pode fazer, que ela está... Não sei o que ela pensa, não adianta. Não ouviu nada. Tá. E doutora, não, por favor, continue. Não adianta. Opa, não adianta. Não dá para ouvir. E aí, pior.
Certo. E, doutora, avaliando o contexto atual, qual a sua opinião em relação aos grupos que defendem hoje uma intervenção militar? Então, a senhora não é favorável a uma intervenção? Ou não tem opinião formada sobre isso? Não ouvi nada. Ok. Nós ouvimos aí a doutora Dina. Doutora Dina, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco. Sua opinião é muito bem-vinda. Obrigado pela participação ao vivo. Desculpe aí pelas intercorrências técnicas, né? Uma boa noite. Boa noite. Voltamos aqui dos estúdios com o Daniel, com o nosso convidado Juan. Então, Daniel, a doutora Dina se expressou totalmente contrária ao regime, inclusive opinando que nós tivemos, sim, uma ditadura militar, não é? Hoje, a visão da população, ela, na minha opinião, é sempre bastante distorcida, né? Inclusive, a gente sempre diz que a história é escrita pelos vencedores, né? Aqui os vencidos é que estão escrevendo a seu gosto com um objetivo político, né? Nós vemos hoje a esquerda brasileira escrevendo a história de uma forma revanchista por conta desse período militar. O que você acha sobre isso? Eu, infelizmente, acho que não são os vencidos, tá? Eu acho que eles ganharam, para falar a verdade. Porque hoje, se você vê as bandeiras que são carregadas, os comportamentos que são impostos, as ideias que são criadas e vendidas a você como verdade, são principalmente pela grande mídia de modo geral, a mídia comum, vamos dizer assim, a mídia que as pessoas assistem nas suas TVs, nos seus rádios, no dia a dia. São só bandeiras e ideais esquerdistas, ideais revolucionários, ideais contra qualquer tipo de autoridade, contra qualquer tipo de princípio e valor que a nossa sociedade tem desde sempre. Então, assim, sinceramente, eu não vejo como, infelizmente, eles têm perdido. Eu acho que eles podem ter perdido naquele momento aquela situação específica. Mas, sem dúvida, estão muito presentes e, eu diria, mais forte ainda do que naquela época. Infelizmente. Só de outra forma. Agora a guerra não é com arma mais. Agora a luta é com supostas ideias e supostos com a mídia, com a grande mídia, né? Mas é engraçado, mesmo com a esquerda dominando a mídia, as escolas, as universidades, as editoras, enfim, todos os meios de comunicação, e tentando, por incrível que pareça, manchar a imagem das Forças Armadas, um dado importantíssimo: os militares brasileiros ainda estão no topo da confiança dos brasileiros. Você imagina se a gente não pudesse confiar nas Forças Armadas ou nos militares de um modo geral? Eu confio em quem? E olha, nós temos aqui muitas participações pela live: o Richard, a Miriam, o Edu, Ricardo Franklin, o Riquelme está aqui mais uma vez dando sua opinião, diz: até o Raul Seixas teve uma música censurada na época. A Mari Leone está participando aqui e disse: eu saía às ruas na madrugada, ninguém matava por moedas, nem jornalista defendia bandidos. Bom, o que mais tem agora é jornalista defendendo bandidos, né? Diga-se de passagem, um grupinho aí tomou uma lavada outro dia, tentando... não fizeram uma entrevista, na verdade fizeram mais do que uma inquisição com um dos presidenciáveis de direita, tentando imputar a ele vários pensamentos que não necessariamente refletem o que ele prega, e tomaram aí, na minha opinião, uma grande lavada. O que você acha disso tudo aí, Juan? Vou ser um pouquinho mais objetivo, porque afinal a gente não é objetivo. O Juan acabou de falar que nós somos... Vou explicar. Não, vocês são objetivos, sim, mas eu quero, para deixar esclarecido aos ouvintes, ao cidadão brasileiro, ao cidadão que mora no Brasil, porque todos
que mora aqui no Brasil, ou pessoa que mora, é um cidadão, tá? Pessoal, o negócio é o seguinte, tudo bem, a doutora, a parte do depoimento dela, jurídico, preponderante, prisma que ela tem, até respeito, com respeito ao Riquelme, que falaram que até o Raul Seixas censuraram a música. Riquelme, vou te fazer um comparativo. Graças a Deus que na época se censurava a música, porque agora temos a boquinha na garrafa, temos a periquita pulando. Volta a censura, né? Volta a censura, pelo amor de Deus, Riquelme. Por favor, volta a censura, porque não aguento mais. E na época não tínhamos, se me desculpem, tá? Não vou nem falar do heterossexual ou não heterossexual, porque vou criar um clima aqui. Vamos fazer um comparativo? Aqui não, hein? Lá fora. Aqui você está tranquilo. Então, vamos fazer um comparativo. O que nós temos que entender que na época do regime de um governo militar, não foi uma ditadura, foi um governo militar, quando eles assumiram o poder, estavam no 47º lugar da economia mundial. Tá? E quando o João Batista Figueiredo saiu do poder, entregou o Brasil no 8º lugar na economia mundial. Isso que tem que ser pensado. Tem mais, todos vocês que me estão ouvindo, hoje estão ouvindo pela internet, por essas mídias, que foram implantadas em função das rodovias e das estradas que hoje vocês transitam. A partir que Figueiredo saiu do governo, ninguém mais fez uma Marginal, uma 23 de Maio, uma Imigrantes, uma Castelo Branco, uma Raposo Tavares, ninguém mais fez. O que fizeram? O Brasil continua na 8ª posição na economia. Até hoje, né? Então, o que nós temos que pensar, que benefícios nós tivemos e quem foram prejudicados. Olha, me permita, Juan, nós não tivemos nenhum dos ex-presidentes militares ricos, não, né? Todos mantiveram o mesmo padrão de vida. Uma curiosidade até interessante, na época os que precisavam ser atendidos no hospital não iam para o Sírio-Libanês, não, ia para o hospital público, viu? Só para registrar. Hoje ninguém mais vai para a fila do SUS, não, vai para o Sírio-Libanês, né? Não tinha, pago pelo SUS o Sírio-Libanês, só para ficar claro, hein? Esperando vaga em creche. Você tinha para escolher a escola, se gostava da escola que ficava no teu bairro, ou 10 quarteirões para trás, ou 5 para frente, você escolhia. Hoje tem que fazer pesquisa, onde tem uma vaga, às vezes tem que pegar até 2 conduções a criança para ir na escola, porque não tem vaga. Ou seja, não tem escola, as escolas são as mesmas. Aliás, durante este regime democrático que vocês tanto querem meter na cabeça da gente, já fecharam escolas e creches e hospitais abandonados. Então, isso que nós temos que refletir. Temos que colocar isso na nossa cabeça. Comparativo. Se foi feito bem, se foi feito errado, AI-5, AI-7, AI-15, e aí que vinha por aí, não quero falar palavrão, não interessa. Viu, doutora? A sua posição jurídica, eu respeito, é um posicionamento jurídico, a gente tem que viver dentro das leis, mas a mim não me parece lei uma pessoa que limpa bosta num zoológico ganha R$ 1.473 e 2 anos depois uma das maiores fortunas do Brasil, que é o filho do Lula. Tá? Então, isso você não enxerga. Então, é isso que tem que enxergar. Não tem um general que saiu como presidente da República, que ficou rico, não tem um filho rico, não tem um irmão rico, todos ferrados. Só isso que quero deixar claro. A Patrícia, participando aqui da live, está dizendo, na época do regime militar não havia corrupção. Realmente, nós não temos aí evidência de casos de corrupção, ou pelo menos isso não foi veiculado, né? Como, principalmente se comparado ao nosso momento, né, em que a corrupção é o que predomina. Pessoal, nós temos aí muitas participações pelas lives, pelo Facebook. Posso falar uma coisa? A baratinha. Por favor. Tem a baratinha. Fui preso pela baratinha, Juan. Você esqueceu de falar da Unicosta. Pois é, o tema é tão instigante, né? Mas vou falar um pouquinho da Unicosta e da MRV, né? Esse programa só está no ar por conta do patrocínio da Unicosta e da MRV.
Unicosta Pós-Graduações. Quem tiver interesse em fazer um curso de pós-graduação, é só ligar lá para a Miriam no 3717-9123. E a MRV Cobranças. Quem tiver problema aí de inadimplência condominial, que precisa diminuir aí, esse que é um problema que quase não se tem aqui em São Paulo, né? Você que é síndico ou que mora num condomínio que está com alto grau de inadimplência, ligue para a MRV Cobranças no 4106-7706, 4106-7706 e fala com o Dr. André, ele vai poder te ajudar nesse sentido. Então, este é o programa Reflexões, que vai ao ar toda quarta-feira, das 21 às 22 horas, aqui pela 66 Brasil FM. Nós vamos aí para mais uma música e voltaremos aí para a finalização do nosso programa, já deixando anunciado que na próxima quarta-feira o nosso tema é mais polêmico ainda, né, Daniel? Esse vai voar a pena para tudo que é lado. Pois é, esse tema é, como diz o Daniel, para acabar. Deus existe? É a pergunta que fica no ar e que nós gostaríamos da participação de todos. Vai ter um chamariz a mais esse programa, porque vai ser o primeiro programa que vocês vão ver e ouvir eu e o Wesley discordando completamente. Porque até então, semana passada e hoje a gente concordou em tudo. Semana que vem vocês vão ver a gente discordar totalmente. Então não percam o programa da próxima semana, que está espetacular. Vamos colocar uma música agora para vocês ouvirem. É uma música chamada The Tower. Essa música é do álbum Chemical Wedding, do Bruce Dickinson, lançado em 1999. Quando o Bruce ele havia saído do Iron Maiden, estava em carreira solo, fez vários discos espetaculares. Este é um maravilhoso, e essa música The Tower é uma música espetacular. Essa música eu queria mandar em homenagem e oferecimento para o meu irmão, Cleiton Machado, que adora Bruce Dickinson, gosta desse álbum. Então The Tower vai para você, Cleiton. Um abraço. Para 770 mensagens. É incrível. Você deixou? Parou, Vou desligar. Não tem problema não. Tá de ponta cabeça? Eita, ficou o tempo todo de ponta cabeça, então. Sério, velho? Depois eu viro o vídeo. Ponta cabeça mesmo. Quem é essa doutora aí? Scott Hill. Obrigado pela audiência. Você está no Brasil ainda ou você está na Inglaterra, Scott? Um abração para você, cara. Obrigado pela audiência, viu? Não, mas é bom ter um ponto. A live da rádio está bombando também. Tá, tem bastante. 966 pessoas já estão cantando. Aqui, ó. Legal, hein? Pessoal da live aí, da rádio, um abraço. Obrigado pela audiência. Foi fantástica a participação de vocês. Espero todos vocês aí no próximo programa com o tema Deus existe? Né? Então, cara, chama o Sete Galo, que ele vai gostar disso aí, viu? pode vir ao vivo, hein? Olha, o Sete Galo é ateu, o irmão dele é ateu e ele é agnóstico. Eu sou o único católico aqui. Esse daí convento. Tô ferrado. Já não vou dar Você estudou no Bento, não? Estudei. Eu conheço o Bento faz tempo. Eu Conhece o Bento? Eu estudei no Santa Lúcia Filipina. Programa que vai com o próximo programa vai contar com o padre De Biagi e o padre Daniel aqui discutindo. Olha, cara, vou dar aula de religião aqui, hein? Eu estudei até a quinta série no convento. Eu pedi para sair. No convento? Convento. Eu estudei no seminário. Mas você pediu para sair porque algum padre quis te pegar? Não. Era freio? O Daniel já foi com o padre. Foi padre? Bolsonaro 2018, estão falando aqui na live. É, o Riquelme aqui, ó. Também. O Riquelme disse: se o Bolsonaro, por acaso, for eleito, eu afirmo com toda certeza que ele dará o golpe. Será? Não é mais assim, não é mais desse jeito, não. Mas também quem não gosta do Bolsonaro
Pode votar na Dilma, não tem problema. É, no Lula. No Lula, no filho do Lula, no Wesley. Obrigado pela participação, Riquelme. Mas que é um baita de esquerdista, viu? Vota no Lula, na Dilma. Ó, o Ricardo tá mandando um oi. Entrou o Antônio Carlos. A Bia Oliver também tá aqui. O Diogo Salles, Luiz Simeonato, Tiago de Jesus. Patrícia, coloque essa pessoa no seu vídeo. Qual pessoa, Patrícia? Até porque, gente, na época se respeitava a polícia, se respeitava a autoridade, hoje não se respeita nada. Hoje abatem os policiais na rua, matam, e se você reage, a polícia reage e mata um bandido, os direitos humanos vão em cima. Agora quero ver os direitos humanos e na casa do policial que foi morto, a ver se a família precisa de uma ajuda, ou que está precisando psicológico, ou monetário, o que for. Os valores estão invertidos, gente. Vamos abrir os olhos, vamos começar a enxergar para deixar esse Brasil uma potência como deve estar, na frente de todo mundo. E nós temos esse potencial, temos as pessoas, temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, temos a maior reserva de água doce do mundo, temos tudo, gente. E só esses governantes que estão atrapalhando. A gente está estourado 4 minutos. Qual a música que você queria? Eu vou falar. Não tem o Viper. Não, deixa o Viper. Não, mas eu vou falar um pouquinho antes de colocar. A gente finaliza o programa com o Viper. Tá bom? Pode fazer BG no começo. É fácil finalização, fechamento e a gente encerra com o Viper. Eu vou falar um pouquinho dele. Na 66 Brasil FM, Reflexões, oferecimento Unicosta e MRV Cobranças. Estamos de volta, pessoal, com o programa Reflexões pela 66 Brasil FM, refletindo hoje sobre o regime militar de governo. Estamos finalizando o programa de hoje, né? Gostaria aí das palavras finais do Daniel. Por favor, Daniel. Eu, como considerações finais, eu queria só deixar claro, para talvez alguém que, pelos comentários que eu fiz, possa não entender a minha opinião. Eu sou muito a favor da democracia, tá? Sou a favor, eu não acho que tem que se voltar a um governo militar, não é nada disso. O que a gente discutiu aqui é sobre o passado, o que houve no Brasil. E aí eu dei a minha opinião. Agora, não estamos discutindo se queremos que volte, não é isso. Então, às vezes as pessoas têm um raciocínio binário, né? Se você fala um, você não falou zero. Né? Então, assim, eu sou a favor da democracia, eu só não acho que o que a gente vive hoje é uma democracia. Está longe de ser. Eu acho que a gente vive hoje uma ditadura, aí sim, muito, muito pior do que aquela que a gente viveu, que para mim não foi ditadura, foi um regime, em 64. Então, eu sou a favor da democracia e eu espero um dia que a gente tenha uma democracia de fato nesse país que eu tanto amo, que é o Brasil. No mais, eu queria... Vou mandar beijo agora, já não? Já manda o beijo, hein? Queria mandar um beijo, como sempre, para minha esposa Amanda Ronha. Queria dizer que eu a amo muito, ela sabe disso. Mandar um beijo para minha tia Rita, que acabou de aparecer aqui, que está assistindo. Um beijo para a senhora, tia. Um beijo para todo mundo que nos assistiu. Fiquem com Deus. Nos veremos na próxima quarta-feira com um tema muito interessante, né? E eu tinha isso, homenagem, tá? Assista semana que vem, que eu vou precisar da senhora, viu? O tema é Deus Existe. E aí tem um ateu e um agnóstico junto comigo aqui. Já tá com medo pedindo ajuda pra tia, hein? Vou precisar da ajuda da senhora. Chama o Zé de Galo. Porque pode chamar. Eu vou defender aqui Deus e a nossa religião com unhas e dentes, tia. Legal. Um beijo pra senhora e um beijo pra todo mundo, tá? Obrigado, Daniel. Quero também agradecer a presença do Juan. O Juan é motociclista das antigas, uma pessoa que tem uma história muito legal. A gente vai fazer um programa só sobre motociclismo e o Juan já está desde já convidado a participar, Juan.
Porque o Juan, com certeza, o Juan como eu disse na abertura do programa, a história viva do motociclismo brasileiro, né? Então, Juan, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você fizesse suas considerações finais e já agradecer a sua participação. Obrigado. Quero agradecer ao Dr. Daniel, ao Dr. Welles pelo convite e as minhas considerações finais. Acho que todo mundo que me ouviu já percebeu a minha revolta com a atual situação e com aquela situação que a gente veio aqui a refletir, que é aquele governo dos militares entre 64 e 85. Mas eu quero exortar a todo cidadão para pensarem muito bem, 2018 está aí. Então, aquele papo vou votar em branco, não vou justificar. Gente, por favor, se reúna em casa com seus amigos, seus parceiros, sua família, seus colegas de trabalho, debatam, conversem a ver qual é o melhor, qual é a pessoa que pode tirar nós de onde nós estamos, mas não seja alienado, por favor, se insira no processo eleitoral, vote, escolha com calma, não cometam erros como foram cometidos até agora. Vamos pensar, o Brasil merece o que nós desejamos, e nós desejamos o que o Brasil merece. Até agora, demos para o Brasil só porcaria. Então, não fique alienado, vote, pense, converse, tá bom? E a todos os motociclistas, um grande abraço e obrigado a todos pela audiência. Então, quero agradecer mais uma vez a participação do Juan. O Juan é presidente do Motoclube Força da União, um dos motoclubes mais antigos aqui no Brasil, motoclube criado em 1976, é isso, Juan? Eu não tinha nem nascido quando o motoclube do Juan teve início. Obrigado mais uma vez, Juan. Pessoal, este então foi o programa Reflexões, que vai ao ar toda quarta-feira, a partir das 21 horas. E no próximo quarta-feira, no próximo programa, o tema a ser refletido será Deus existe? Né? Então, participem conosco. Quero agradecer a participação de todos pela live, participação de todos conosco aqui. Só para registrar aqui, o Marcos também está aqui. O Antônio Carlos Basile também participando, diz que os militares salvaram o Brasil em 64 dos malditos comunistas. Obrigado, Basile, pela participação. A Teca, o Romildo. Pessoal, se eu esqueci aí de citar algum participante, me perdoe, realmente tem muita gente participando nas lives. Esqueceu sim, porque tem mais de 2.000 participantes. Pois é difícil ler a opinião de todos, mas muito obrigado pela participação. Quarta que vem estamos de volta com o programa Reflexões. A gente vai, para finalizar aí o programa, ouvir o que, Daniel? Eu escolhi uma última música aí para homenagear o rock brasileiro, apesar de muitas pessoas não saberem, não conhecerem essa banda. Essa banda se chama Viper, foi a primeira banda que o André Matos, famoso vocalista, que depois fez sucesso no Angra, depois foi para o Xamã. Eu acredito que é o vocalista brasileiro de maior sucesso no mundo, né? Foi a primeira banda que o André Matos cantou, se chamava Viper. Ele tinha 15 anos de idade nessa época. É uma música belíssima que se chama Living for the Night. Então vamos ficar aí com Viper. Quem for dos anos 80 aí vai lembrar dessa música e vai gostar. Beijão pra vocês. Até mais. Você ouviu a 66 Brasil FM Reflexões com Wesley Costa e Daniel Machado. Ok, obrigado pessoal das lives, um abraço, até quarta-feira que vem. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado aí pela audiência. Se você puder assistir a gente semana que vem, vai ser muito legal. Primão, Walter, obrigado pela audiência. Valeu, pessoal. Vai ser um tema abraço. Obrigado. 66 Brasil